Bom dia. Bom dia. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema extremamente relevante e delicado, né, que é a questão da violência moral, sexual, como lidar com isso no ambiente de trabalho. A gente conta com a participação da Cibele, que é parceira nossa através da área pro bono do escritório do Instituto Como Contar. E a gente já vou apresentar ela daqui a pouco. E a Vivi, nossa sócia do trabalhista querida, que toca várias frentes aqui no escritório, né, em especial a frente étnico-racial. Bom, eu e o Mário, a gente vai fazer uma pequena apresentação inicial sobre a área pro bono e depois a gente passa para as meninas falarem sobre o nosso tema principal. Então, só para lembrar que o escritório faz pro bono desde o início, né, da sua formação, mas acho que nos últimos anos isso se tornou mais institucionalizado. A gente pode ver isso pelo aumento de número de horas pro bono no escritório, pelo número maior de casos, número de pessoas envolvidas no pro bono. Então, a gente teve entre 2021 para 2022, por exemplo, a gente acha que 500 horas de pro bono em 2021, a gente teve mais de 1.600 em 2022. Também a gente tinha um número pequeno de pessoas que faziam pro bono em 2021, em 2022 esse número aumentou muito. Os casos também se tornaram mais relevantes, né? E a ideia também aqui da gente trazer essa ideia é a gente começar a apresentar os nossos parceiros, né, que fazem pro bono com a gente, de uma forma mais próxima, para que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. Então, a gente ajudou eles com a constituição da sociedade na época, então, né, toda a parte de governança, e agora a gente quer escutar um pouquinho o que eles fazem, né, o que o Instituto faz, para que a gente consiga se envolver mais. Eu acho que quando a gente conhece a instituição, a gente tem mais vontade de trabalhar, mais vontade de ajudar a instituição, né? Então a ideia é sempre a gente poder visitar, a gente poder receber as pessoas aqui, entender um pouquinho melhor o que é feito. Né? Lembrando que nesses últimos anos a gente ganhou o prêmio do Leading, a gente entrou na lista do Leading Lights do Latin Boyer e ganhamos o prêmio do Leaders League, né, de melhor escritório pro bono. Então a gente vê aí, a gente tem o maior orgulho da nossa prática. Finalistas da Chambers 2 anos seguidos. Então é isso, fomos finalistas da Chambers 2 anos seguidos. E assim, temos o maior interesse em receber todos vocês na nossa para fazer pro bono, né? Então quem tiver interesse em participar do grupo, a gente quando tem algum caso pro bono, a gente divide no grupo. Todas as áreas podem participar, sempre tem caso de todas as áreas. E é só mandar um e-mail para o probono@sescombarri.com.br, a gente coloca vocês no grupo e divide os casos com vocês quando eles acontecerem. Deixar o Mário falar um pouquinho sobre a prática também. Não, acho que está praticamente tudo dito. Eu queria reforçar o convite da Tânia para quem quiser, tiver disponibilidade e interesse em ajudar nos casos. Enfim, a gente conta com vocês. E algo que é muito frequente é se essa assessoria precisa ser necessariamente dentro da área de prática. E a resposta é sim e não. A advocacia pro bono é advocacia, tal como a advocacia para qualquer cliente do escritório. A gente tenta frisar bastante isso, com a imposição de obrigações da profissão de advogado, tal como para qualquer outro cliente. Então, naturalmente, se houver um caso pro bono, em boa medida, a gente vai tentar pegar o especialista dentro do escritório para lidar com aquele determinado tema, tal como a gente faz de novo em qualquer outro caso. Mas pode ser que isso não aconteça, pode ser que não haja um especialista naquele determinado assunto dentro do escritório. E, claro, a gente vai se empenhar para atender o cliente da mesma forma, estudar, se dedicar, enfim, se debruçar sobre a matéria, para que a gente possa lidar com aquele determinado assunto. Dentro de pro bono, a gente lida com uma gama muito grande de coisas, tal como no caso da Como Contar, constituição de uma entidade que se organizava em boa medida, tal como um coletivo, talvez, né, Cibele? É assim que eu gosto de chamar. O escritório foi responsável, junto com a Cibele e nosso time societário, pela formalização desse coletivo enquanto associação, agora, organizada enquanto pessoa jurídica. Então, uma assessoria relativamente corriqueira aqui para o escritório, um tema societário, no fim do dia, de uma entidade do terceiro setor, mas ainda assim um tema corriqueiro, o que não é uma verdade para todos os casos. Então, para dar um exemplo quase que é o contraponto, e talvez
pouca gente aqui dentro tem a ciência disso. Mas, no ano passado, por exemplo, o escritório foi um dos responsáveis, junto com o Instituto Pro Bono, no fornecimento de subsídios jurídicos para algumas ações que defensorias públicas e ministérios públicos ajuizaram dias antes do segundo turno das eleições para a garantia de transporte para direito ao voto. Talvez vocês se lembrem dessa discussão. Havia ali uma discussão em alguns estados, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, de que o transporte gratuito não seria garantido. Aquelas pessoas foram ajuizadas ações que garantiram o direito de transporte para que o direito ao voto fosse garantido, e o escritório foi um dos responsáveis, de novo, pelo fornecimento do subsídio jurídico que amparou as ações ajuizadas pelas defensorias e pelos ministérios públicos. E vejam que esse não é um tema em nenhuma medida corriqueiro para nenhum de nós, ainda que a gente seja um escritório aqui full service. É um tipo de matéria que naturalmente escapa do cotidiano de cada um de nós, e ainda assim o escritório conseguiu contribuir de maneira direta ali para um tema bastante relevante. Então, de novo, só queria reforçar o convite. Quem quiser, tiver interesse e disponibilidade, a gente conta com vocês, contem conosco também. Falei bastante, eu costumo dizer que eu não posso pegar no microfone, senão não largo nunca mais. Então, vou devolver aqui para a Tânia, para a Vivi e para a Sibeli, que vão usar a palavra bem melhor do que eu. Obrigado. Eu só vou complementar uma questão, mas a gente escolheu no escritório, né, ter uma área de pro bono focada em questões relacionadas à educação e à vulnerabilidade. Então, são geralmente os temas que a gente toca, tá? A OAB é super estrita, né, com relação ao que a gente pode fazer ou não de pro bono. Então, geralmente, a gente usa as clearing houses, né, que são essas intermediárias, o Instituto Pro Bono é uma delas, a Thomson Reuters Foundation é outra, onde, através delas, que os casos chegam na gente, porque daí eles já vêm meio que mapeados, a gente sabe que é uma instituição séria, a gente sabe que está de acordo com os critérios da OAB. Isso não quer dizer que a gente não possa pegar também casos pro bonos diretamente vindo da própria indicação dos advogados, mas a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. Todo caso pro bono precisa passar por checagem de conflitos também, é importante falar isso. Tá? E como o Mário falou, um cliente como qualquer outro. O atendimento, o nível de atendimento tem que ser igual. Tá? As horas pro bono, elas são contadas para fins de bônus também, então assim, podem ficar tranquilos com relação a isso. E acho que a parte de satisfação pessoal é o melhor também, gente. Eu posso dizer isso realmente. E tem várias questões que são intra-áreas, né? Então, pesquisas, a gente faz uma pesquisa, tem muita coisa legal para fazer. Bom, Contar foi por meio do Instituto Pro Bono. Foi? A Como Contar foi por meio do Instituto Pro Bono. Não, foi pela Bolsa dos Valores. Bolsa dos Valores, pronto. Bom, vou começar aqui apresentando a Sibeli. Então, a Sibeli é fundadora e diretora-presidente do Instituto. Ela é mãe, ativista pelos direitos humanos, com foco na redução das desigualdades, no combate ao abuso, violência e exploração sexual. Empreendedora social, design thinking, mestre em metodologia de projetos, com foco em inovação, pela Universidade de Hamburgo, consultora de design, de serviços de inovação, em governo e desenvolvimento social, com diversos projetos no Brasil e nas Américas. Eu vou deixar ela apresentar o Instituto também. Obrigada. Que responsabilidade, gente. Bom dia a todo mundo. Bom estar aqui com vocês. Bom a gente ter essa troca, né? Acho que converso muito com o Mário, mas é sempre bom a gente conseguir saber mais, né? De quem são os nossos parceiros, quem são as pessoas que estão no dia a dia, poder contribuir também, poder retornar muito do que a gente recebeu, né? Da Sescom, assim, posso dizer que foi realmente um trabalho incrível, a gente aprendeu muito, não entendia nada de processo societário, como abrir uma entidade do terceiro setor, então foi incrível, assim, a gente aprendeu muito. E aí hoje a gente está aqui, né, eu estou aqui representando o Instituto, mas não sou eu, Vanessa, Felipe, Luana, e a gente tem mais 20 voluntários pelo Brasil, fora os voluntários que fazem trabalhos para a gente com psicólogos e advogados também que pegam alguns casos que a gente tem. E, bom, acho que começando a apresentar um pouquinho a gente trabalha para apoiar a sociedade, né, pessoas, organizações e governos no combate à violência sexual no Brasil. Então, a nossa atuação
em todo o país, né? A gente trabalha em todo o país, a gente tem algumas pessoas alocadas em várias regiões, mas a gente está buscando aí chegar com pessoas em todos os estados, né? Então, basicamente, a gente é uma sociedade sem fins lucrativos, né, que desenvolve trabalho para... Vocês vão perceber que a gente traz muito a questão do diálogo, né? Então, a gente desenha estratégia, a gente fala com jovens, com adultos, com todo mundo da sociedade, né? A gente tenta trazer todas as áreas da sociedade para dialogar em busca do combate, do enfrentamento da violência sexual no país. A nossa atuação se baseia em 3 pilares. Então, a gente atua no que a gente chama de acolhimento, né? Então, quando as histórias chegam para a gente recebe vítimas de todos os gêneros, todas as idades. Comumente, a gente recebe mais vítimas mulheres do que homens. E muitos casos, em sua grande maioria, casos que aconteceram na infância. Mas a gente trabalha em todas as faixas etárias. A gente dá o apoio psicológico e muitas vezes o jurídico também. E aí teve um papel da SESCOM também importante de nos embasar com relação à lei para que a gente pudesse fazer cartilhas, uma série de outras coisas para apoiar as vítimas. E a gente trabalha o que a gente tem chamado de educação autoprotetiva, né? Que é a educação tanto para crianças e adolescentes, mas para adultos também, sobre limites do corpo, né? Sobre como lidar com questões de aproximações indevidas, né? Então, a gente trabalha todo o entorno, né, de uma criança ou de uma vítima em geral, para que a gente saiba como lidar, a gente saiba identificar os sinais, né, de uma vítima e apoiá-la no processo. E a gente trabalha o advocacy, né? Então, hoje a gente apoia muito tanto o advocacy corporativo quanto o advocacy público, para apoiar o fortalecimento das ações e das políticas públicas de enfrentamento, mas para ajudar também as organizações a entenderem como fazer esse enfrentamento no dia a dia, né? Ainda existe muita dúvida, a gente está num momento onde muita coisa está mudando, então nada mais justo que a gente conseguir também trazer esse diálogo, né, em todos os lugares. A gente sempre diz, né, que o diálogo é o que faz a diferença quando a gente precisa trabalhar um problema sistêmico. E o abuso sexual no Brasil, a gente vai ver alguns dados, ele é um problema sistêmico. Não só aqui, como no resto do mundo também. Então, a gente precisa que todo mundo esteja envolvido. Então, a gente acredita, né, que diálogo e informação são os nossos maiores assets aí para a gente combater e fazer o enfrentamento da violência. E aí eu queria trazer alguns números do cenário Brasil. Então, a gente tem, né, pensa que ontem, né, nas últimas 24 horas, a gente teve 180 casos de estupro no Brasil. E quando a gente fala assim, isso é muito impactante, né, porque assim, a gente está vivendo as nossas vidas, né, as coisas estão acontecendo. Mas a gente não pode ignorar que existe uma realidade que também está acontecendo, muitas vezes paralela a nós, e a nossa responsabilidade também. 3 em cada 4 mulheres já passaram por situação de violência sexual. A gente está falando de 75% das mulheres no país. Lembrando que 1 em cada 20 meninos, pelo menos essa estatística, ela é a mais próxima da realidade que a gente tem hoje, também já sofreram abuso. Então, não é um privilégio feminino, né? A gente precisa entender que está em todos os lugares. 51% das vítimas são crianças de 0 a 6 anos. Por isso que não dá para esperar para falar sobre o tema. Por isso que não dá para esperar até ficar adolescente para falar sobre corpo, sobre transformação. Óbvio que a gente tem sempre que adequar a nossa linguagem, né, à faixa etária, enfim, mas não dá para esperar. Mais de 6 mil pontos de exploração sexual mapeados no Brasil. Então, a gente está falando de rodovias, de estradas, do CEAGESP, né? Aqui do lado. Então, assim, quando a gente fala que está do lado, né? E a gente precisa entender que isso tudo aqui faz parte de um mesmo sistema. 90% das mulheres já passaram por situação de assédio no trajeto do trabalho.
Acho que todo mundo consegue se relacionar com isso, né? Metrô, ônibus, obra da esquina. 47% já passaram por situação de assédio dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, quase metade de nós já passamos por algum tipo de situação constrangedora de assédio dentro dos nossos trabalhos. E a gente vai perceber na conversa de hoje o quanto isso impacta a nossa vida. E aí, tem um crescimento recente do ano passado para cá, especialmente nessa curva, né, da gente ir muito pro virtual durante a pandemia, que é o aumento de 220% no caso de violência virtual, especialmente falando de LinkedIn. LinkedIn teve um aumento de 52% de mensagens inapropriadas dentro da plataforma. Inclusive, acho que eu cheguei a comentar com o Mário uma vez, inclusive convite para entrevista fake. Então, assim, o virtual ajudou a gente em um monte de coisa, mas, por um outro lado, existe predador sexual em qualquer lugar. E eles usam todas as plataformas também. E aí, eu acho que antes da gente continuar, eu queria fazer um combinado de vocês me interromperem a hora que vocês quiserem para fazer pergunta. Eu também falo pra caramba. E, enfim, irem, né, eu coloquei post-its aí nas cadeiras para vocês poderem ir anotando quando vocês tiverem alguma coisa, enfim, qualquer coisa que tiver curiosidade. E Vivi também me interromper em qualquer momento para trazer os pontos dela também. E aí, vamos lá. Um pouco do nosso trabalho no Brasil, né? O que a gente já conseguiu fazer. A gente tem agora 5 anos de projeto. Quase 2 anos de formalização. Então, a gente já atendeu 1.047 casos, 95% meninas e mulheres. A gente já apoiou 329 denúncias, a gente está presente efetivamente em 7 estados. A gente já fez 21, agora acho que mais um pouquinho, de capacitação autoprotetiva com servidores. A gente tem já 3 grupos de psicoterapia em grupo especializado. Nossas campanhas, a gente sempre solta 2 campanhas por ano. E a gente já gerou 7 documentos e relatórios para embasar políticas públicas, né? Para embasar ações que possam reverter o enfrentamento da violência sexual no Brasil. Aqui um pouco de com quem a gente já fez esse projeto, quem apoia a gente, e os coletivos que a gente participa, né? Então, a gente está na coalizão pelo enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, e a gente também está na Agenda 227, e trabalhamos com várias prefeituras e estados e organizações. Voltam. E aí a gente veio falar um pouquinho, né, do que a gente considera não assédio no ambiente de trabalho. A gente falou um pouco de dado, mas eu queria perguntar para vocês primeiro o que vocês consideram assédio. Pra gente, né, não ficar só a gente falando. O que vocês consideram assédio, gente? Pode, não tem certo e errado, pode ter medo de errar nesse momento. Acho que a brincadeira inadequada, comentário inadequado. E aí eu acho que isso não difere de sexo, né? É aquela brincadeirinha que você, de alguma forma, se sente constrangido. Legal. Quem mais, gente? Eu acho que muita gente passa do ponto porque as pessoas entendem, né? Principalmente os homens acham que a gente tem que impor um limite. Quando na verdade não. Na verdade, ele ultrapassa qualquer limite quando você não dá nenhuma liberdade. Eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Ai, gente. Vocês precisam de café? Tem café ali, gente? Me dá no meio se vocês quiserem pegar café e me sentar de novo. Alguém mais, gente? Eu vou um pouco além. Eu também falo, tá, gente? Tá bom. Eu vou falar. Eu acho que até, às vezes, o próprio olhar constrange. Né? Então, não sei, pode ser que eu esteja um pouco além, mas a gente sente assim, a forma de olhar, a forma de... Né, constrangimento no ar, né? Não é verbal, mas algo sentido.
É, o assédio não precisa ser dito, né? Exato. É exatamente isso e outras coisas mais, né? Por definição social, o assédio é todo ato sexual sexualizado cometido contra outra pessoa com o objetivo de constranger, ridicularizar, coagir ou obter contato sexual. Mas o que isso significa no dia a dia, na prática? Né? Isso aqui. Sabe essas coisas que a gente escuta? Ah, a reunião ficou tão mais bonita agora, você chegou. Não, fulano tá passando bem, hein? Quem que já ouviu essas frases, gente? Ou algo do gênero, né? Quando a gente fala sobre o olhar constrangedor, sobre o elogio que não é elogio, tem uma vez, inclusive, eu fui dar uma palestra muito próxima, né, com a mesma temática, minha empresa. E aí, a hora que eu cheguei, o dono da empresa falou: nossa, você que vai adiantar o dia hoje? E eu assim, a gente não começou muito bem. E aí depois ele ficou super, quando eu fui desenvolvendo o assunto, ele ficou super constrangido. Tipo, nossa, eu achei que eu estava te fazendo um elogio. Então, elogio é minha competência. Elogio é temática que eu vim trazer. Você quer dizer que a gente não pode fazer elogio nenhum no ambiente de trabalho? Não. Quer dizer que a gente precisa entender um negocinho chamado limite. Tipo, se a Vivi cortou o cabelo, e o Mário viu, e ele falou: nossa, ficou ótimo o seu novo corte de cabelo. Tá tudo bem. Mas, se alguém virar pra ela e falar assim: nossa, fulano tá passando bem, hein? Aí não é legal. Aí a gente tá falando de assédio. Então, assim, não é tão difícil a gente distinguir assim, né? Não tá tão na área cinza quanto as pessoas acham que tá. Né? A gente precisa chamar limite. A gente precisa entender que o outro é o outro e o ambiente de trabalho é um espaço de trabalho, em que a gente precisa elogiar as pessoas pelo trabalho delas, não pela roupa que ela vem, não criticá-la pela roupa que ela vem, não falar: nossa, que batom vermelho. O que isso vai... Tipo, isso melhora meu desempenho na planilha? Não. Né? E cria um constrangimento para outra pessoa. Cria uma situação onde a outra pessoa, especialmente se a gente estiver falando, né, de níveis hierárquicos diferentes, vai ficar extremamente constrangida. E sentindo muita impotência. Porque assim, vamos combinar que se eu for falar mal, né, falar que meu chefe me assediou, é um processo para conseguir falar isso. Né? Se um superior, se eu estou falando de um superior, quantas mil coisas, mesmo que eu seja milionária, que não me importe com o meu emprego, vai ser um pouco complicado. Né? Eu vou precisar pensar em milhões de coisas antes de conseguir dar o próximo passo. Aí, né, quando a gente volta para aquele número do início, de que 47% das mulheres no mercado de trabalho já afirmaram ter sofrido algum tipo de assédio, é muita gente. E é muita gente sofrendo... Quando a gente fala de assédio, parece um pouco etéreo, né? Mas é sofrendo pressão diária. É sofrendo constrangimento diário. E alguém consegue trabalhar desse jeito? Alguém consegue desenvolver bem desse jeito? Então, a gente fala que o assédio é um dos maiores entraves para o ingresso e para o desenvolvimento das mulheres no ambiente de trabalho. E por que disso, né? E aí a gente tem uns destrinchamentos desse perfil. 52% das vítimas são mulheres negras, né? Então
elas são mais acometidas, não, óbvio, né, mais uma vez, não é apenas, mas sim são mais acometidas por esse tipo de crime. E é importante a gente dar o nome, né, assim, é crime. Se é crime, a gente precisa tratar como tal. 63% nessa pesquisa, né, de mulheres da região norte reúne maior número de casos, mas sudeste também é bem expressivo, né, então é só um recorte, né, só onde tem maior incidência. E 49% dessas mulheres têm renda entre 2 e 6 salários. O que isso diz pra gente? Diz que o assédio, ele é mais do que alguém que não soube controlar seu impulso. Ele é uma relação de poder. Ele é uma relação de quem pode mais, de quem tem mais. Porque uma pessoa que ganha 2 salários, a pessoa vai facilmente pedir demissão, falar, não preciso disso? Não, né? Alguém que está começando a carreira vai falar do diretor? Dificilmente. Então, quando a gente olha para esse grupo, a gente precisa perceber que quem mais sofre, e não que isso não atinja outros perfis, mas quem mais sofre são os mais vulneráveis nesse processo. E a gente precisa muito olhar para isso. E aí, quando a gente fala em cargo, a gente percebe isso de uma maneira até mais clara e estruturada, né? 32% das assistentes, 18% pleno sênior, seguido por estagiárias, posições júnior, e cargo de direção representa 2,4%. Então, assim, acontece. Mas por que representa 2,4%? Porque aí, a hora que eu vou mexer, o buraco é mais embaixo. Né? Assim, a pessoa tem outra relação de poder. Então, percebe que é sobre poder. Não é sobre desejo. Não é sobre, me apaixonei por alguém dentro do trabalho. Isso pode acontecer, né? A gente convive com as pessoas, a gente está no dia a dia com um monte de gente. A gente pode, eventualmente, gostar de alguém. Não tem problema. Mas a gente precisa entender limites. E a gente precisa entender que a gente não tem carta branca para acessar as pessoas. Né? Que não, qualquer coisa depois do não, tá errado. Vamos sair, vamos tomar café? Não. E não é sentença completa, tá, gente? Assim, não é não. A gente, latino de uma maneira geral, né? A gente tende a, não, mas é que... Não é sentença completa. Não é não. E ponto. E sem correr o risco, e aí a gente, né, mulher é muito chamada assim, mas fria desse jeito? É que eu não tenho outra resposta para te dar. Né? Ou é não ou é sim. No caso foi não. Paciência, lide com isso, vai viver. Então, quando a gente fala disso aqui, né, a gente fala especificamente de uma relação de poder extremamente desigual. E lembrando que predador sexual está em qualquer lugar. Ele está na internet, ele está nas grandes empresas, ele está nos grandes escritórios, ele está no hospital, ele está em todos os lugares. E ninguém é acima de qualquer suspeita. Esse é um negócio que eu repito todo dia, parece um mantra. Ninguém é acima de qualquer suspeita. Porque o cara que ele é um ótimo advogado, ele é um ótimo médico, ele é um ótimo pai. Mas ele também é um abusador, muitas vezes. E aí a gente precisa lidar com isso. Então, não é porque o cara, representa muito bem, a gente sabe que, né, para as empresas é muito difícil lidar com isso, mas a gente precisa aprender a lidar. Porque cada vez mais, e agora a gente inclusive tem uma lei desde o ano passado para isso, cada vez mais a gente precisa coibir esse tipo de situação, porque senão fica insustentável. Fora que, lembra daquela estatística de que 50% dos abusos acontecem de 0 a 6 anos? Muitas das pessoas que são assediadas hoje já foram abusadas na infância. E a gente tem uma revivência do trauma.
E tem uma coisa que é muito clara, isso vocês podem ver em vários estudos psicanalíticos, abusadores sabem identificar claramente pessoas fragilizadas, especialmente pessoas que já passaram por trauma de abuso. E eles se usam disso. Então, assim, não é à toa. Abusadores, predadores sexuais não escolhem suas vítimas à toa. E não é aleatório. Isso aqui mostra claramente que não é aleatório. Deixa eu te fazer uma pergunta Claro. relativamente óbvia, eu acho. Né? Uhum. Não sei se é óbvio. Mas a gente tem o oposto da moeda em relação... Imagino que isso aqui seja um ambiente corporativo, né? Sim. Essa informação especificamente. A gente tem um percentual de quem é o abusador ou abusadora. Aqui a gente está falando do abusado. Eu imagino que percentualmente seja quase que o oposto, eu imagino. Mas só para ver se o meu viés aqui está correto. Em sua grande maioria, a gente está falando de 87% homens, em torno de 50 e pouco, não vou lembrar o número exato, por cento em cargos de alta liderança. Então, e 30% tipo, cargos de baixa liderança, tipo gerência, supervisor. Então acontece, o oposto é bem verdadeiro, infelizmente. E é isso, não tem cara, né? Assim, minha avó dizia um negócio que era gente boa não traz estrela na testa. Abusador também não. E aí, que tipo, né, de abuso acontece? O que é mais reincidente? Né? A gente tem, de maneira muito explícita, solicitação de favores sexuais. E acontece bastante, gente. Contato físico não solicitado. Né? Então aquela mão, será que essa mão? Quem te pediu essa mão no meu ombro? Tá doido? Abuso sexual de maneira explícita, então você vê que não é um número baixo. Foto não consentida, sabe? Os caras que vocês devem participar bastante de evento, o cara que tá lá tira foto da menina que tá passando porque ela tá de vestido. Isso é abuso, isso é assédio, isso é crime, né? A gente pegou um caso uma vez que tinha um diretor de uma empresa, ele tinha, assim, gigas de arquivo de foto de mulheres do escritório. Então, assim, é um absurdo. Isso acontece. E várias pessoas já tinham visto ele tirar foto. Mas, vou mexer com essa pessoa. Ou, é só uma foto. É só uma piada. Foi só um elogio, homem é assim mesmo. Parar de ser. E a gente vai precisar parar de ser. E envio de nudes não solicitada. Gente, assim, LinkedIn virou caos nisso. Tanto que eles desenvolveram uma... Não sei se é uma inteligência artificial ou se é enfim, é algum protocolo interno tecnológico para identificar esse tipo de coisa. Para identificar quando uma pessoa manda uma nude dentro do site do LinkedIn. Isso não é incomum. Né? Assim, as empresas começaram a usar telefone WhatsApp corporativo porque é melhor de pegar, de rastrear a evidência, e isso coíbe um pouco as pessoas mandarem o que elas não devem. Mas, ainda assim, isso acontece. Imagina, você está lá, vivendo seu dia, analisando um processo, recebe uma nude não solicitada. Parece piada, mas é extremamente perturbador. Né? Assim, fora que, assim, quem autorizou isso, gente? Tipo, quem pediu? Não estou te solicitando uma parte do teu corpo para eu ver. Né? Assim, então, isso acontece de uma maneira reincidente muito alta. E esses são os principais. Fora os outros, tipo, ficar enchendo o saco para sair com a pessoa, ficar fazendo piadinha, ficar elogiando demasiadamente. Né? Assim, então, a gente precisa ter clareza, assim, a gente sempre fala que tudo
tudo que a gente mede, a gente é capaz de tratar. Se a gente não mede, a gente não consegue tratar. Então, assim, o número é estarrecedor? É. Mas a partir do momento que a gente conhece ele, a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Né? Então, como que a gente faz? Como que a gente trata isso? E aí, tendo conhecimento de tudo isso, de tudo que acontece, desse tanto de número, por que vocês acham que é tão difícil falar? Por que é difícil falar a respeito disso? Porque é difícil ter evidência para mensurar e comprovar, talvez. Também. E acho que porque às vezes as pessoas normalizam. Tipo, a mãozinha no ombro, não foi tudo isso. Ou, pra mim foi, mas como eu vou dizer para os outros que isso foi? Então eu acho que é o fato de todo mundo estar na mesma página. De, tipo, isso é um problema. E não normalizar, ou ele é assim, ou ela faz isso porque é normal, é uma brincadeirinha, e a gente tem que entender. Na verdade, a gente tem que entender o abusador, mas ninguém pode entender o abusado. Então, eu acho que é muito mais disso, de normalizar a situação. E aí as pessoas se calam. Porque talvez o ambiente também não passe a segurança, ou então não passe a ideia de que aqui você está segura. Não importa se foi o presidente ou o auxiliar. Você está segura e a gente vai tratar isso com segurança. Então, acho que também tem que ficar claro que o ambiente ele está ao seu lado e não do vamos pôr um paninho quente ou é normal. Acho que é também a questão da gente se culpar, né? A gente não se culpar. E eu acho que tem também a questão da nossa cultura latina, né, que já envolve perto de outras culturas que tem muito toque, tem muito abraço. Eu acho que às vezes fica até difícil, porque você fala, nossa, mas todo mundo se abraça, não sei o quê, e fica uma coisa, será que não é da minha cabeça? Será que... Você começa, sei lá, a pessoa pode pensar que ela que está sendo o problema, ela que está fora da caixinha, né? Uhum. Eu tenho a impressão que as mulheres têm dificuldade de identificar imediatamente se ela está passando por uma situação de assédio ou se ela está exagerando, como algumas pessoas costumam dizer. A gente tem, e aí falando já um pouquinho de trabalhista, uma série de indicadores de que a pessoa pode estar, né, sendo vítima de assédio. O assédio ele não é óbvio necessariamente, né? Ele pode ser um toque, ele pode ser uma palavra, ele pode ser uma foto, mas ele pode ser um olhar. Tem uma série de formas não verbais de assédio. Ele pode ser uma pessoa encarando, ele pode ser um assovio, ele pode ser uma respiração diferente próxima da pessoa. E eu acho que as mulheres levam um minuto para processar. Tipo, isso está acontecendo mesmo comigo? E depois... Será que isso é inadequado? Será que eu estou sendo sensível? Eu acho que é difícil para a mulher reconhecer, muitas vezes, que está sendo vítima de assédio, para colocar o limite no momento, porque às vezes a situação passou, a hora que ela fala, meu Deus, o que acabou de acontecer? E ao mesmo tempo de sentir, pô, mas eu vou levar para a organização que alguém me olhou estranho? Será que não vão falar que eu estou maluca? Eu acho que tem isso bastante. Eu ia colocar o ponto da Vivi, eu acho que a Camila e a Lorena falaram nisso. Né? Primeiro que é sobre a credibilidade da informação. Né? Será que alguém acreditará em mim? Imagino que haja essa questão. Né? Pô, fui abusado de fato, acho que é o ponto da Vivi. Acho que é uma questão de confiança social e institucional em relação ao abusado. Parece que esse é um ponto. Acho que tem uma questão geracional também, né? Possivelmente. Eu acho que as pessoas mais jovens talvez estejam mais antenadas com esse tipo de assunto e consigam identificar que uma coisa ou outra foi inadequada. Mas aí quando você leva para alguém de uma geração diferente, você vai falar, sério, você não sabe o que passar? Tá sendo muito pior. E acho que tem um segundo ponto que tem a ver com esse, que me chamou a atenção, inclusive, quando a Cidade falava sobre a questão de poder econômico. Né? Bom, se eu tenho muito dinheiro, pouco me importa o meu trabalho, ou me importa pouco, logo eu posso denunciar. Tem impacto financeiro quase nulo nesse caso. Mas eu acho, aí aqui é um achismo de fato, que talvez haja, independentemente do poder financeiro, talvez haja uma questão de constrangimento pessoal, imagino, em relatar que de fato aquela pessoa passou por algum tipo de abuso, de novo, independentemente
do poderio econômico dela, né? Quando a gente vê os percentuais ali, está muito claro que são grupos vulneráveis ou vulnerabilizados, os que majoritariamente sofrem abuso, independentemente do tipo de ambiente, Sim. corporativo ou não. Mas imagino que haja questão de, na falta de uma palavra melhor, eu acho que ela é boa, vergonha. Sim. Fui abusado, ou fui abusado. O que eu faço com isso agora? Desculpa interromper de novo, gente, mas acho que uma coisa que é importante é a gente falar um pouquinho de uma evolução que até existiu no que é o conceito do assédio, né? Quando a gente começou a ver, e aí eu não estou falando de criminal, tá, gente, da parte do crime, que tem uma definição na lei bem específica e clara do que é o assédio, mas quando você olha de assédio no local de trabalho, a gente não tem uma lei que defina o que é o assédio, nem moral nem sexual. A gente tem uma convenção da OIT, que é a Convenção 190, que não está ratificada no Brasil, está em processo de ratificação, que tem já, né, uma definição que alguns juízes já utilizam, mas basicamente é senso comum. E vai construindo a jurisprudência a partir disso. Então, quando a gente começou a ter discussão judicial sobre o que era um assédio no local de trabalho, falava-se muito em hierarquia, exercício de poder, pedido de troca de favor sexual, imposição de medo que a pessoa perca o emprego se ela não aderir, né, àquilo que está sendo solicitado dela. Isso é, né, a construção clássica do assédio lá atrás. E aí, até por conta dessa convenção da OIT, né, e da evolução do pensamento, dos estudos sobre isso, hoje a gente já não tem mais a necessidade de condutas reiteradas, uma conduta única pode ser caracterizada como assédio, a gente não tem a necessidade de que tenha um superior hierárquico, você pode sofrer assédio de um par, de uma pessoa hierarquicamente, vamos dizer, inferior a você, né? Não tem mais relação de poder necessariamente envolvida para você estar enfrentando uma situação de assédio. E isso, às vezes, ainda pode estar no imaginário da pessoa, né? Do tipo, sei lá, a pessoa que é meu subordinado me assediou, putz, isso não é assédio sexual, porque eu sou chefe dele. E, na verdade, não é isso, né? Eu acho que... E a gente está falando aqui também, de novo, de caracterização de assédio para fim de uma indenização ou uma consequência judicial na esfera trabalhista. Pode ser que você passe por uma situação que não é classificada como assédio de acordo com a jurisprudência, mas não deixa de ser uma conduta inadequada de uma pessoa em relação a você. E essa conduta inadequada é suficiente para que você, por exemplo, possa fazer uma denúncia num canal interno, no canal de compliance, no canal de denúncia, porque você não precisa estar confortável com uma conduta inadequada só porque ela não é necessariamente um crime de acordo com a definição legal ou, né, um assédio de acordo com a definição da jurisprudência trabalhista. Tem muita coisa ali que é inadequado e que não é suficiente para uma indenização. Mas é suficiente para você dizer, eu não quero esse tipo de comportamento, esse é o meu ambiente de trabalho, ele tem que ser saudável, eu não quero lidar com isso todos os dias. Então, acho que independentemente da gente entender o que é assédio, o que não é assédio, é entender o que nos fere, o que nos incomoda, para tentar ter sempre a busca de corrigir situações. Que... Aí eu não sei se eu vou entrar, né, numa questão... Talvez, né, viés inconsciente, não sei, mas essa pessoa que procurou a Cirelli para dizer, você que veio a brilhantar nosso dia, achou que estava fazendo um elogio, né? Então, assim, a pessoa talvez imagine que esteja falando alguma coisa que é legal, e aí você tem que colocar o limite do, olha, desculpa, não é legal você falar isso para mim. Isso não é um crime, mas é inadequado. Então, acho que tem isso também, né, para avaliar. Só comentar uma coisa com essa questão da hierarquia, eu não sabia, por exemplo. Inclusive, uma vez me falaram de um caso de assédio, isso é comum, aquele tipo de festa de escritório, assim, não foi aqui, gente, tá? E aí eu também falei pra pessoa, mas por que você não falou nada, né? Porque a pessoa veio falar comigo, sei lá, 2 anos depois. A pessoa falou, não, porque não era assédio sexual, porque eu era superior à pessoa. E na hora eu fiquei, bom, tudo bem, é conduta inadequada, mas é legal porque eu, por exemplo, não sabia agora que tinha essa questão, já tinha caído né, de você não ter mais hierarquia. Então é importante saber até isso. A ideia é, para fins trabalhistas, né, que a responsabilização da empresa, nesse caso acontece, independentemente se é superior ou inferior hierarquicamente, a empresa tem a obrigação de manter um ambiente saudável e seguro para os seus empregados. Né? Esse é o princípio maior aí de direito do trabalho. Então eu tenho que coibir qualquer pessoa de se inadequadamente portar, né? Não importa qual é o cargo, qual é a hierarquia. Naturalmente, as pessoas com maior poder de hierarquia vão ter mais facilidade, talvez, de fazer isso sem ser punidos, e a coisa acaba se perpetuando mais e acaba ficando mais evidente. Mas você pode ter pessoas que são pares ou que são inferiores à sua hierarquia
e que estão se portando inadequadamente, e a empresa tem a obrigação de coibir esse tipo de comportamento. Então, enfim, eu acho que isso também vale para assédio moral, tá, gente? Eu acho que quem está passando por uma situação de inadequação, de comportamentos que estão diferindo, seja de maneira sistemática ou de uma maneira única, mas muito contundente, você não tem que se preocupar se isso se classifica como A, B ou C de acordo com a lei. Você tem que trazer isso para um comitê, para um canal de denúncia, para que se investigue. Porque não é dever da vítima saber a capitulação legal da coisa, né? É dever da vítima trazer o problema para que esse problema seja corrigido. Eu acho que é muito difícil falar, muitas das vezes, porque muita gente ainda, infelizmente... Obrigada. Eu acho que é difícil falar, porque muita gente ainda pensa, infelizmente, que é sempre a culpa da mulher. Se ela chamou a atenção do abusador, é culpa dela. Ah, é a roupa dela, ou a maquiagem dela, ou o cabelo dela, ou o gesto, algo assim. Já trabalhei em um lugar onde a minha chefe, mulher, ex-chefe, mulher, me falou para eu prender o cabelo e parar de passar maquiagem para não chamar a atenção dos clientes, porque já houve casos de assédio, né? E na época não era tão assim, né? Essa questão do assédio, mas assim, hoje eu penso que foi um absurdo. Na época eu já pensei, né? Nossa, é um absurdo, eu tenho que prender o meu cabelo, eu tenho que parar de passar maquiagem para ninguém me olhar, sabe? Para ninguém passar dos limites, né? É como você falou, não é não. Não importa o meu batom, o meu cabelo, a minha roupa. Não estou dando liberdade só por conta da minha maquiagem, se eu estou bonita, se eu estou elegante ou perfumada. Não é por isso que eu estou dando liberdade para o abusador, né? E assim, eu acho que é por isso que é muito difícil ainda falar. E é isso. Obrigada, gente. Acho que é muito legal quando a gente faz essa pergunta, porque todas, ou quase todas as respostas estão sempre muito ligadas às vítimas. A gente não liga a resposta ao abusador. E todas as respostas estão muito certas, né? Mas a gente está falando de como as pessoas vão pensar, né? Assim, como que eu vou perder minha credibilidade, eu vou ter vergonha, né? Assim, por que eu tenho que prender meu cabelo? Pro outro. Pera. Oi? Minha vida de trabalho tem muito medo de retaliação. E aí, a gente começa a perder, ou a gente reformula, né? A mesma perspectiva, que é, pera, sou eu que tenho que estar constrangida? Só vergonha não é minha, não. Só vergonha do outro. Né? E aí tem uma coisa que quase todas falaram, e a Vivi pontuou muito bem, que é, se eu sentir que eu fui constrangida, eu fui constrangida. Ponto. Não, a gente demora, porque a gente pensa, não, a pessoa não faria isso aqui, no meio do escritório. Faria pelo simples fato de que ela acha que ela vai passar ilesa. Porque é tão absurdo que, né, você não vai perceber. Mas a gente percebe quando tem um toque estranho. A gente percebe quando alguém coloca a mão no nosso ombro de uma maneira inadequada. A gente percebe quando alguém respira de um jeito diferente do nosso lado. Quando alguém chega perto demais para ver a planilha que você está mostrando no computador. Não precisa, filho, senta aqui do meu lado. Não precisa chegar perto de mim desse jeito. E é óbvio que a gente tem organizações, né, que algumas mais abertas, a pessoas poderem dizer não, outras menos, mas a gente precisa começar a constranger o outro. Eu lembro uma vez, eu nunca gostei muito de ser pegada. E aí, uma vez eu trabalhei numa empresa e tinha um rapaz que ele encostava em todo mundo.
E aí, eu tinha duas amigas que eu falava, gente, na hora do almoço vocês sentam cada uma de um lado, que eu não gosto. E aí parece que ele percebia que eu não gostava, e ele fazia de propósito. E aí teve um dia que eu tava comendo, e uma das minhas amigas não chegou pra sentar do meu lado. E ele sentou do meu lado. E ele catou no meu braço, fez assim. Ai, tá muita berinjela, eu acho. A berinjela tá boa. Eu olhava pra ele. Assim, eu fiquei sem razão. Olhava pra ele e olhava pro meu braço. A berinjela tá boa, e eu assim. Aí ele, você vai me ajudar? Eu falei, tira a mão de mim. Ele vivia me tocando. Ele vivia tocando todo mundo. Mas, cara, tira a mão de mim. Ele, ai, desculpa, não sabia que não podia tocar na princesa. Eu falei, bom, agora você se ferrou duas vezes, né? Primeiro você tá encostando em mim, segundo você me chama de princesa, eu tenho um nome. E assim, por que você só pode falar comigo me tocando? Não! Óbvio que para algumas pessoas eu era louca. Sim. Mas ele se sentiu constrangido. Porque ele tem que estar constrangido. Porque não sou eu que tenho que estar constrangida. Né? Assim, ia falar pro ser humano, filho, vai, mais 5 passos de distância. Precisa disso não. Você me mandou uma mensagem absolutamente inapropriada. Não, você não pode falar que eu cheguei para brilhantar uma reunião. Não sou lustre. Sou um ser humano. Você pode falar que eu cheguei para, cara, conduzir a reunião tecnicamente muito bem. Aí, beleza. Aí tá tudo certo. Por que isso? Porque você tem que elogiar minha competência, não tem que elogiar minha roupa. Não tem que falar do meu batom. Não tem que falar para eu cortar o cabelo. Né? Que perspectiva a gente está olhando, né? Quando a gente está se auto-julgando e fala, ai, será que isso foi sério? Será que isso foi uma conduta inadequada? Se a gente se sentiu constrangido ou constrangida, foi uma conduta inadequada. E aí, falando, por exemplo, de assédio masculino, a gente teve um caso que chegou pra gente de um rapaz super jovem que é homossexual e que ele estava sendo assediado por um superior imediato que, enfim, né, tinha família, tinha, né, mas falava, não, mas eu queria sair com você. Tipo, o que eu faço? Né? E aí tem todo um, né, isso virou caso, né, judicializado e tudo mais. Mas é isso, né, assim, tipo, não, pera. E começou com, nossa, como você tá bonito hoje. Né? Então ele tem uma escala. O assédio, ele escala. Ele não fica sozinho, ele não fica num patamar único. E quando a gente fala de dar limite, eu sempre tomo muito cuidado com essa frase. Porque, assim, eu não preciso que alguém me fale que eu não posso pintar de canetinha a parede. Aqui. Eu sei que eu não posso. Eu sei que não é a minha casa. Né? Então, eu não posso. Eu não preciso, então, igualmente, eu não preciso que alguém me fale que eu não posso tocar na Vivi sem ela permitir. Porque eu não posso. Né? Então, assim, vamos combinar que não é tão complexo. Né? Então, as pessoas... E ninguém ser que não sabe se controlar. Senão a gente precisa de um psiquiatra. Né? Se a gente não sabe se controlar. Pode falar. Eu acho que tem uma questão cultural, mas uma questão cultural voltada para como o papel da mulher foi construído e o do homem também. Então a mulher ela fica quieta, ela não é histérica, ela não fala, ela não reclama, ela não confronta. Uhum. E eu acho que você até comentou que as novas gerações estão mudando isso. Acho que a gente ainda pega um pouco. E a gente enfrenta muitas pessoas de antigas gerações. Então, acho que os números tendem a crescer cada vez mais, porque além do assédio sempre existir, a gente ainda tem a vergonha, mas a gente tem muito mais consciência. Então, acho que a questão da construção da mulher na sociedade, ela ainda impacta muito no assédio. Eu sei que não é a nossa culpa, mas sim como foi construído pra gente. Então, a mulher, ela é submissa, vamos dizer assim. Ela ainda é vista dessa forma pelo homem. Eu acho que isso tende muito a levar, principalmente os homens, a esse assédio.
Sem dúvida. E pensando até de um outro lado, imagina o contrário. Às vezes uma mulher assediar um homem, a vergonha que ele... Às vezes ele não gostou e imagina, se ele falar alguma coisa, ainda vão taxar ele... Como que vai ser visto? Mas ela... Os pais vão falar, você tá reclamando disso? Você não aproveita. Exato. Você não aproveita. Aproveita. Não, é a mesma coisa que a gente enfrenta todo dia, gente, com casos de abuso infantil de menino. Que é o menino, o pai, alguém levou para um prostíbulo com 11 anos de idade. Mas pera, você teve sorte? Pera. Vamos parar aqui um segundo e refletir sobre sorte. Né? Assim, que tipo de masculinidade a gente está criando? Né? E isso tem muito a ver, assim, né? Com como a gente cria os meninos. Isso tem muita... Eu sou mãe de meninos, gente. Imagina a minha responsabilidade trabalhando com isso, né? Eu fico reavaliando todo dia a minha educação. Porque é isso, porque a gente cresceu numa sociedade absolutamente machista também. E numa masculinidade construída a partir de um conceito extremamente tóxico. Então, pra gente reformular, é difícil, mas não é impossível. E é isso, não tem essa de que cachorro velho não aprende truque novo, não. Vai aprender por bem ou por mal. Mas vai aprender. E aí... Vou contar um caso assim, nesse sentido, né, eu tenho filho com homem e mulher, e os dois foram numa mesma festa um dia. E eu super preocupada, com mentalidade machista, né, também. O meu filho fazer alguma coisa errada na primeira festa dele, eu fiquei, olha, não toca ninguém, se a pessoa querer, só deixa se a menina quiser. Falei. Aí eles voltaram pra casa, os dois foram na festa, aí falaram, mas você não sabe o que aconteceu? Uma menina passou a mão na bunda do menino, do meu filho, não da minha filha, né? Então, assim, a gente nem falei sobre esse assunto, que ele poderia ser a vítima, né, do assédio. Sempre achei ele como violador, como agressor. Então a gente também tem essa mentalidade que precisa ser mudada, né? Sem negócio. Sem dúvida. Eu acho que a gente, eu falo por mim, né, pelos pais que eu tive, né, tanto mãe quanto pai. Eu tenho 3 irmãos homens, e aí foi sempre aquela criação do você precisa se vestir assim para não chamar atenção. Você precisa... Eu lembro uma vez, essa matéria ficou muito na minha cabeça. Eu assistindo o jornal, criança, e aí eles estavam falando exatamente de abuso, nananã. E aí o conselho no jornal era, mulheres, não andem com o cabelo preso, porque você pode ser, né, pra pegar, né, é mais fácil. E aquilo ficou na minha cabeça do tipo, eu não posso andar com o cabelo preso, porque eu posso estar dando a entender que eu sou uma vítima fácil. Então, e na minha cabeça de pré-adolescente, né, de criança bem para adolescência, eu não usava cabelo preso, porque eu morria de medo. E aí você se sente essa culpa. Eu acho que entra um pouco no fato do... Quando a gente passa por uma situação dessa, a primeira coisa que às vezes vem na cabeça da mulher é, mas será que eu fiz alguma coisa que deu a entender? Porque é algo inconsciente. Você, na hora, você pensa, mas será que eu... Né? E tá completamente errado, porque não é você, né? É o outro lado. É sobre o outro. Você tá me lembrando de uma história horrorosa. Quando eu estava na faculdade, a gente tinha um professor de direito penal que era um delegado. Não vou nem falar o nome dele. E aí ele estava explicando o conceito de culpa exclusiva da vítima. E aí ele citou um exemplo assim muito legal de, imagina, né, se você é estuprada, né, naturalmente a culpa não é da mulher, mas assim, se ela estiver num lugar ermo de mini saia, o que você pode esperar? Então, assim, existe esse imaginário de que às vezes a mulher dá condições, né, por conta da sua conduta para que coisas aconteçam com ela. Então, assim, não ande de cabelo preso, não ande de mini saia, não use maquiagem, não se perfume, senão, o que você esperava? É muito louco, né? Tem uma exposição se eu não me engano, em Amsterdã, de um projeto que mostra roupas de vítimas de estupro. Gente, tem burca, tem saia longa, a grande maioria calça, blusa, tem fralda. Então, assim, né? O que eu espero? Eu espero ter política pública para me proteger. Espero, né?
da roupa, não depende do batom, não depende do cabelo. Óbvio que a gente não pode confundir, tipo, o fato de que hoje a gente toma ações de segurança, tipo, andar com o cabelo solto, gente, isso assim, eu ando com a minha chave no meio da mão quando eu tô à noite sozinha chegando em casa. Olha o nível da loucura. Assim, por quê? Porque você tem medo. Né? Então, assim, se você perguntar para uma sala, aqui, do que nós temos mais medo? De ser assaltado ou ser estuprado no meio da rua? Eu falo que é a segunda opção, toda certeza. Então, assim, é isso, assim, não é privilégio da roupa, não é privilégio da boniteza, de nada disso. Da maquiagem, do cabelo. Eu acho que não tá passando. Foi? Acho que passou. Então, do que a gente mais ouve é muito do que vocês trouxeram aqui. Né? Essas são palavras que foram ditas do porquê as pessoas não falaram, porquê as pessoas não reportaram o que estava acontecendo. Por tudo isso. Insegurança, vergonha, culpa, impotência, humilhação, desestabilização psicológica. De não viver com alguém te assediando. Né? Então, assim, tudo isso faz parte do mesmo ambiente. E aí a gente precisa cuidar. Voltou? Acho que não. Ah, foi. E aí, tem um dado importante que é, segundo a pesquisa do ThinkOrg, eles falam que entre 2015 e 2020, 56% dos casos foram culpando a vítima dentro das empresas. Então, vítimas foram demitidas, foram responsabilizadas, né? Então, assim, é isso aqui que precisa mudar. Mais uma vez, a gente está falando da perspectiva de quem? Né? Quem que precisa ser constrangido nessa esfera? E aí, falando de consequências mais profundas, né? 1 em cada 6 vítimas pede demissão. E aí, como que ela vai para um outro emprego? Né? Qual a segurança que ela tem? 44% perde autoconfiança, perde performance, e 35% que mantém o trabalho com medo. Ambiente gostoso, né? Ambiente bom. Tipo, gente, onde que a gente para nesse tipo de organização? Então, quando a gente fala desse ciclo, a gente tem uma série de prejuízos quando a gente fala de cultura do assédio. Porque isso é uma cultura. A gente cresceu com isso. Né? A gente cresceu falando, não, toma cuidado, que homem, né? Homem é assim mesmo. Homem. Ou, não, a gente não pode ser histérica do rolê, né? A gente tem que manter a pose, manter a educação. Isso não tem nada a ver com a educação. Isso tem a ver com setar ali o limite que a gente precisa. Né? Então, os agressores, quais são os prejuízos sociais? Né? Os agressores se mantêm impunes, as vítimas são culpabilizadas, mulheres negras e de baixa renda ficam mais vulneráveis, mulheres assediadas abandonam suas contas nas redes profissionais e perdem oportunidade de crescimento. Aconteceu muito no LinkedIn por causa dessa falta de assédio virtual, por exemplo. Né? Então, assim, tem uma série de prejuízos nessa roda que são, inclusive, econômicos. Quem que a gente está conseguindo contratar? Como essa pessoa está entregando? Ela entrega bem? Ou ela vai para o cliente com medo? Porque o cliente é um assediador. E ela não consegue falar porque é uma conta grande. Então, de quem que a gente está falando? Que brigas a gente está disposto a brigar? E no fim das contas é disso que a gente está falando. Quando a gente fala em tomar posição, a gente está perguntando exatamente onde que a gente vai combater esse negócio aqui. Porque o fato é, uma hora, quando a gente não trata da coisa, uma hora ela vem. E ela vem numa avalanche. E isso aconteceu em inúmeros casos que a gente tem registro na história. Então, é uma questão de olhar.
Então, fiz essa pergunta algumas vezes, né? Quando vocês conseguem imaginar um ambiente de trabalho assim. E aí, como é que a gente acha que a gente pode contribuir, né? A gente já falou muito do problema. A gente deu um panorama, né? A gente identificou. E como é que vocês acham que a gente pode contribuir para mitigar esse tipo de situação, para que essas situações não aconteçam? Eu acho que primeiro seria mais interessante se a gente tivesse mais homens presentes aqui. Acho que aqui é fácil, a gente teve uma Trevenk aqui também, uma menina de BH falou sobre a gente, era o caso de uma advogada, uma desembargadora, acho que a Tânia estava. Mulher. Sobre mulher, e ela falou sobre terem homens aqui, não para se posicionarem, mas sim para ouvirem a gente, e entenderem o nosso lado, e aí sim mudarem seus posicionamentos, sua construção, né? Então acho que esse seria o primeiro passo, a gente ter mais homens presentes nos debates, tentando de fato entender, não só o meu pai que tem uma filha mulher, ou o meu irmão que me tem como irmão, uma namorada. Eu acho que os homens eles precisam lutar não pelas mulheres que eles conhecem, mas também pelas que eles não conhecem. Então acho que isso é fundamental. Eu queria falar que a gente tem 81 pessoas online, tá, pessoal? Eu acho que não dá pra ver, mas a gente tá com um ótimo número aqui no presencial e também no online. Tem 81 pessoas no escritório. Mas esse ponto é importante. Quantos são homens? É que eu não consigo ver agora, só se eu derrubar a apresentação. Eu acho que pertence um percentual importante. Posso imaginar que a maioria seja mulher. Eu acho também um ponto muito bacana é a rede de comunicação. Essas pessoas, esses 81 e a gente aqui passar para frente. Eu, por exemplo, eu tomo isso, eu vivo numa cultura muito machista, onde eu fui criado, e aos poucos a gente vai levando esse entendimento. Você sabia que isso aí é assédio? A pessoa fica espantada, porque cai naquilo, é super natural. Eu falar assim com a minha mulher, eu falar assim com a minha amiga. Não, isso é assédio. De uma maneira, você não precisa ser agressivo, você não precisa ser o autoritário da palavra. Então você começa a mudar um pouco. Hoje eu vejo que muita gente mudou até comigo mesmo. Que antigamente me chamavam de nomes pejorativos da época, né? E hoje não, hoje toma cuidado, né? Então não é mais o gordo, o feio, a bicha, o gay. Hoje não. Então, aos poucos a gente vai mudando. Então, eu acho que a cultura da comunicação também, de você levar, né? A gente às vezes acha que não vou falar porque ele não vai me ouvir. Não, a gente não tem que pensar assim. Sim, não. Pelo menos 1% dali, você levou aquele conhecimento para aquela pessoa. Eu acho que o famoso toquezinho, aquele toque de amigo, é legal, né? Não faz esse comentário, né? Pode não ser tão bacana assim no ambiente. Como, por exemplo, a experiência que você viveu, né, do Inventário. Então, tenho certeza não, né, mas espero que ele não tenha mais esse tipo de comentário pós, né. Então, às vezes a gente tem, como tudo na vida, a gente aprende. Então, algumas situações a gente vai ter que viver para aprender. E se foi ou não com a intenção, ali foi aprendido. Se não tiver intenção, né, o toque foi importante. E o apoio da vítima também, né? Então, assim, pode não ter acontecido comigo, mas eu presenciei. Eu não posso me calar. Seja para eu dar o toquezinho amigo, se eu tiver, de repente, acesso ou possibilidade, né, de me sentir confortável ali, mas principalmente de assistir essa pessoa que sofreu esse assédio e falar: você precisa de alguma ajuda? Você quer conversar sobre isso? Você quer ajuda para fazer alguma coisa a respeito? Porque às vezes a pessoa está numa posição de muito medo, de muita insegurança e não consegue agir. Então, a pessoa que... Eu sei que situações de assédio especificamente costumam ser mais ou veladas ou escondidas. Mas ou você ouve falar e pode procurar a pessoa para tentar ajudar, ou você vê uma interação... Acho que todo mundo já passou por isso, de ver um olhar do outro. Fala assim, esquisito isso. Ninguém falou nada, mas você sente que tem alguma coisa esquisita. Então tem 3 pessoas numa sala e você sente que uma está extremamente desconfortável. Você fala: o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela está tão desconfortável? Eu acho que mesmo quem não sofre assédio, no fim do dia tem um papel para ajudar, né? Esse
ambiente a ser melhorado, dando apoio à vítima e, na medida do possível, constrangendo o agressor. Tipo, você não pode fazer isso. Temos uma pessoa querendo falar no online, a Thaís Silva. Achei que foi uma ótima palestra e acho que tem uma questão também que é o cuidado. Acho que tem duas coisas, né, para reforçar. Os toques pelo gênero masculino, né, muitas vezes de um homem para um homem sempre me parece funcionar mais em muitos casos, porque as mulheres elas são consequentemente mimimi ou desvalorizadas. Isso acontece bastante, né? E eu acho que por isso a importância dos aliados nesse sentido. E acho que a gente precisa também cuidar, porque como um relacionamento abusivo, esse relacionamento de assédio dentro, né, de um local de trabalho, por mais que ele termine, ele não sai de dentro da vítima e se leva bastante tempo para que isso seja superado. Então, é um trauma que a gente tem eu fico pensando que existe uma corresponsabilidade, porque aquilo fica e perpetua durante um tempo. Então, por isso essa importância da gente estar atento, da gente conseguir ouvir, da gente conseguir realmente ter o nosso papel de aliado, ainda que muitas vezes seja desconfortável para quem é aliado também, de se posicionar e que seja, né, gere preocupação, medo, mas era isso. Perfeito, Thaís. Isso é muito legal, assim, a gente conseguir falar o quanto o homem precisa estar presente e precisa fazer parte desse movimento, né? E aí, correndo o risco de ser taxativa, isso não é um problema da mulher, é um problema masculino. Então, quem tem que resolver? Né? Então, óbvio. Porque assim, a gente está aqui falando que a gente está se sentindo constrangida, falando que, olha, fica aí no teu quadradinho, falando que a gente não se sente bem com esses comentários, falando isso, mas e aí? Você vai virar pro coleguinha e falar, olha, esse comentário que você fez aí foi inadequado. Porque se a gente não tiver essa organização, não vai funcionar. Então, quanto mais a gente se sentir responsável, e aí falando especificamente, né, a gente está falando de uma expressividade masculina em casos de abusadores muito alta. Então, assim, né, a gente precisa generalizar às vezes. Então, assim, vocês precisam entrar na roda, né? Não é essa questão de convite, né? Gente, a gente tem internet, a gente tem empresas, né, e organizações que fazem esse tipo de roda de conversa que a gente está fazendo aqui. A gente tem livro, a gente tem TikTok, a gente tem Instagram, né? Então, assim, não tem mais desculpa pra gente virar e falar assim, não sabia. Mais ou menos, né? Então, acho que isso que a Thaís trouxe também sobre a gente conseguir apoiar a vítima no pós é muito importante. Porque quando a gente fala de qualquer trauma sexual, a gente está falando de algo que mexe num nível muito absoluto de intimidade. Isso causa um trauma na segurança, na autoconfiança das pessoas muito grande. Porque, como é um crime muito sutil, ele às vezes a gente demora para entender, né, que sofreu esse trauma. A gente demora para entender. E aí, tem uma coisa também, que ela trouxe como a questão dos aliados, né? E às vezes a gente vai precisar fazer escolhas. Às vezes a gente vai precisar fazer escolhas muito duras, muito difíceis. Por exemplo, a gente pegou um caso que eu não me envolvi, porque ele era contra um amigo de mais de 25 anos. Um cara que eu conheço a vida inteira. E era contra ele. E aí... A minha vontade era pegar o telefone e falar seu imbecil? Era. Mas a gente está processando ele. Acho que isso diz mais do que aquilo que eu gostaria de falar. Por que isso? Porque às vezes a gente vai fazer escolha. E aí, óbvio, é um caso extremo, né? Mas é para mostrar que a escolha não é fácil. Que às vezes virar pro colega, que é um cara que a gente conhece, que é nosso irmão, que é brother,
e falar, "Cara, isso aqui tá errado, você está cometendo um crime", é muito difícil. Mas é necessário. Porque senão a gente também está sendo conivente com isso. Né? Então, assim, dá para fazer essa escolha. Às vezes não dá para fazer essa escolha do dia para a noite. Às vezes a gente precisa elaborar mais. Mas é importante a gente entender que essa escolha precisa ser feita. Vamos lá. Volta aqui. Ele está agilizado agora. E aí, quando a gente fala na construção desse ambiente, acho que tem todos esses pontos que vocês trouxeram, e a gente comumente trabalha em 3 pilares, que a gente dá a gente faz consultoria para organizações também, né? Que é política, né? Então, que regras a gente tem? Que políticas a gente tem? A gente tem comitê? A gente, né, para coibir tudo isso, para tratar as questões de assédio de maneira séria, de maneira idônea, né? De maneira que a gente vá tratar sem ter os jogos de interesse por trás. Né? Então, assim, como que a gente está tratando isso? Qual que é a maturidade que a gente está nesse prospecto? As pessoas sabem da política que a gente tem? As pessoas conhecem que a gente tem canal? As pessoas sabem, a gente tem uma cartilha? Né? O que a gente tem de informação e quanto a gente está dando de informação? O segundo pilar é comportamento. Né? Que treinamentos, que comportamentos que a gente encoraja internamente na organização e que a gente tem buscado. E aí isso é diário. Né? Assim, isso é conversa, isso é trazer para o diálogo, isso é levar, a gente conseguir refletir em conjunto muitas vezes. Né? O que a gente está fazendo e como que a gente pode melhorar. Né? É a gente começar a falar, olha, essa piada não tá todo mundo rindo, não. Não tá bom. Né? Porque só é divertido quando todo mundo tá se divertindo. Quando alguém não tá, aí tá mal. Então, que comportamento a gente está trazendo para o dia a dia? E aí a gente tem um outro pilar que é comprometimento. Né? Que é quanto a organização consegue transbordar para os seus parceiros, para os seus fornecedores, para os seus clientes essa conduta. Será que a gente trata com cliente que tem histórico de assédio, histórico de abuso? Como que a gente trata disso? Quais são os conflitos que a gente enfrenta? Né? Que triagem que a gente faz de alguém que vai fornecer para a gente? Que triagem que a gente faz com quem vai ser nosso parceiro? Né? Porque isso conta. Né? Eu costumo dizer que se a gente podia ser a organização mais milionária do mundo se a gente se sujeitasse a algumas coisas. Mas aí como que fica meu discurso depois? Então, comprar a briga é também a gente entender que a gente vai precisar fazer escolha. E fazer escolha às vezes dói. No bolso, inclusive. E aí a gente tem, né? Olha eu aqui falando de lei, gente. Que vergonha. Mas tem uma lei recente que é muito, muito importante, né, nesse processo, que é 14.557, que fala justamente sobre as empresas. É uma lei que tem várias questões da manutenção de mulheres no mercado de trabalho, mas uma delas é justamente as capacitações, as orientações e sensibilização sobre a temática do assédio, que precisa ser conduzida pela CIPA, né, que precisa estar organizada, porque a gente já entendeu, né, assim, então, tanto organizações quanto o governo, que se a gente não tratar sobre o assunto vira uma bola de neve. Então, assim, virou uma lei. Né? Assim, então, a gente vai precisar prevenir e combater com a participação de todo mundo. Porque sem também a gente não consegue. E aí isso vira uma questão de segurança. Olha só, por isso está na CIPA. Porque é uma questão de segurança. Se eu não me sinto segura trabalhando, como que eu vou, né, fazer o que eu preciso fazer, entregar o que eu preciso entregar? Eu queria só complementar, especificamente em relação à parte da legislação, estão obrigadas, né, a implementar esses treinamentos e esse monitoramento e ter um canal de denúncia. Todas as empresas têm obrigação de ter CIPA. Não significa que, a depender do grau de risco, empresas com 20 empregados já estão obrigadas a ter esse tipo de monitoramento de assédio dentro do local de trabalho. Então, cobre realmente aí um
volume grande de empresas. Empresas como a nossa organização, por exemplo, né, já ficam obrigadas. E aí é só importante dizer, não sei se tem civeiro aqui no meio, mas a CIPA ela não conduz a investigação, ela pode participar dos treinamentos, desenvolver programas, mas ela não conduz a investigação. Isso é muito importante colocar, porque as pessoas que fazem uma denúncia ficam com bastante receio de quem vai ter acesso a essa informação. Quer dizer, então todo mundo vai ficar sabendo que eu fui assediado? Não é assim, tá? Então, quando a denúncia é realizada, ela é tratada de acordo com cada organização. Eu posso dar o exemplo da nossa, né? Tem um canal de denúncia, esse canal de denúncia recebe a denúncia e isso é tratado no comitê de ética, que vai verificar. Então, assim, é super sigiloso, super confidencial, não é todo mundo da CIPA que vai ficar sabendo, nem que vai participar da investigação, não é nada disso, gente. Acho que é importante ficar claro para que você tenha segurança. Se estiver passando por uma situação como essa, de que não vai se tornar um assunto que todo mundo vai comentar no corredor, né? A confidencialidade desse tipo de procedimento, inclusive, está previsto na lei. É obrigatório que você mantenha o sigilo. A pessoa pode ter a chance, né, de não se identificar. Ela pode fazer uma denúncia anônima, se for o caso. Então, enfim, confidencialidade é sempre uma coisa super importante. O fato de a gente estar envolvendo, vamos dizer, né, a CIPA, agora não quer dizer que essa confidencialidade vai ser quebrada. Perfeito. E aí... Então, mas será que a lei, será que, né, os 3 pilares são suficientes? Isso é uma coisa muito legal, né? Por exemplo, a Vivi esclareceu como que é feito aqui dentro. Clareza de protocolo. Né? Todo mundo sabe o que fazer se sentir assediado. Todo mundo sabe quais são os protocolos. Todo mundo sabe da confidencialidade. Por exemplo, a gente dentro do Instituto, tem um canal de denúncia que não é feito pela gente. Né? Por razões óbvias. Então, assim, é uma outra empresa, é uma outra organização também da sociedade civil, mas que faz, né, assim, que se alguém, a gente trabalha muito com voluntário, né? Então, se alguém dentro da organização se sentir desrespeitado, se sentir assediado, precisa procurar esse canal. Porque é isso, porque não é a gente que vai tratar, porque senão a gente perde a idoneidade. Mas o protocolo está extremamente claro. Todo mundo sabe o que precisa fazer caso se sinta desrespeitado, assediado, invadido. Caso alguém não saiba, o canal do escritório também é externo, tá, gente? É exatamente a mesma situação. Você acessa um canal que é um terceiro que faz o recebimento e tratamento dessa denúncia, e aí o nosso comitê de ética aqui ele toma a decisão final de acordo com o que for apurado, né? Isso também é um canal externo justamente para manter a imparcialidade, né? Se a pessoa que está sendo investigada senta do meu lado, é muito difícil de eu ter uma decisão que efetivamente não é enviesada. Educação sobre o tema, né, que a gente está fazendo um pouco aqui e que a gente faz todos os dias, né, se informando. Não revitimizar, isso é muito importante. Então, assim, a pergunta mas você tem certeza? Sim, a vítima tem certeza. Né? Então, assim, não fazer a vítima... passar por isso de novo, mais uma vez. Se a gente se sentiu constrangido, a gente foi constrangido. Ponto. Acabou. Então, assim, não tenho... Sim, eu tenho certeza de como eu me senti. Tenho certeza do que foi feito. Né? Ouvidoria especializada, né? Então, a gente ter sempre esses canais com gente muito entendida sobre o assunto. Monitoramento de perfis e redes, porque às vezes a gente tem, né, a gente lida hoje muito com o WhatsApp e com perfis públicos das nossas organizações, então é importante mapear esse tipo de coisa. E processo transparente, né? Então, assim, como que ele acontece, que conversa muito com a clareza do protocolo, né? O processo também precisa ser transparente, preciso saber em que fase que está, como que está, exato, assim, como que vai ser a investigação, se eu vou ser exposto ou não vou ser exposto, né? Assim, a gente sempre preza pela privacidade, mas a gente já sabe, por exemplo, de casos onde uma pessoa está sendo investigada e tem várias vítimas. Então, a gente, né, como que esse coletivo precisa ser feito? Como que a gente ouve essas pessoas? Então, esses processos não estão muito claros para que as pessoas se sintam confiáveis e confortáveis. Só para comentar aqui, eu acho que o processo tem que ser muito transparente, mas sempre lembrando, né, que a questão tem que ser tratada com confidencialidade, que eu acho que é isso, até para preservar a vítima, né?
Então a gente vê muito isso até em outras questões que eu trabalho, com a questão do antirracismo em escola, tudo, as pessoas quererem saber o que aconteceu e quem são os culpados e quem são as vítimas para poder, né, tomar alguma atitude. E, assim, exatamente, não é esse, né, não é esse o objetivo, isso é muito ruim, porque acho que a questão principal em todo lugar é educação, primeiro treinamento, falar com a pessoa, preservar a vítima e depois tomar as atitudes adequadas. E aí sim, com aquelas pessoas que estão envolvidas, né. Então, acho que só para deixar muito claro que assim, o processo tem que ser muito transparente, mas as informações relacionadas àqueles processos vão ser tratadas com extrema confidencialidade. Acho que aí só o comitê de ética realmente que vai ficar sabendo dos detalhes aí do próprio canal de denúncia. Né? Gente, e aí eu falei bastante. Eu sei que temos perguntas que foram enviadas. E aí eu queria ver se mais alguém tem pergunta ou se a gente responde as perguntas, se a gente deixar um tempinho no final para a gente responder as perguntas de vocês. Mayara, você está com as perguntas aí? Esse não tem aqui. Tem algumas perguntas, acho que até tá. Posso fazer, aí vocês respondem aí conforme as que a gente escolheu. Eu acho que a gente até já falou, né? Como acolher um colega de trabalho que tenha sido ou esteja sendo vítima de assédio. Acho que a Vivi falou um pouco. Não sei se vocês querem falar um pouco mais sobre essa questão. Eu acho que reforçar talvez a questão de não me vitimizar, né? Entender o que a gente pode fazer e fazer com segurança. Né? Se essa pessoa te procurou, se você percebeu que ela tá passando por essa situação, sentar em lugar privado, entender o que está acontecendo, e entender em que momento que ela está. Porque às vezes ela não está no momento de falar, né, de conseguir denunciar. Às vezes ela está no momento de ela precisa chorar e ser acolhida. Né? E aí você vai falar, não, vamos denunciar. Calma. Denunciar é importante, mas é importante que a pessoa esteja psicologicamente estável para conseguir falar, para conseguir até mesmo se organizar para falar. Então, é sempre tomar um cuidado muito claro de entender em que momento que essa pessoa está, para a gente conseguir dar apoio real. Eu acho que também entender de onde a pessoa está vindo, né? Então, a gente já pegou no trabalhista um caso de uma pessoa que sofreu um assédio, que, assim, se a gente fosse classificar de condutas possíveis de assédio, não era mais grave, mas era um assédio. E isso foi um trigger para ela de situações anteriores que ela já tinha vivido de abuso na infância. Então, desestabilizou 100% aquela mulher. Isoladamente, se alguém ouvisse só ela dizer, né, a pessoa falou que eu tô gostosa, sei lá, alguma coisa nessa linha. Poderia achar que é desproporcional a reação que ela estava tendo. Apesar de, né, válida, você não precisa morrer porque alguém te falou isso. Só que aquilo trouxe toda uma lembrança de abuso que ela já tinha sofrido na vida dela e provavelmente colocou ela naquele local de vítima novamente, né, de estar ali impotente, porque isso aconteceu quando ela era criança, né, de não conseguir se defender. Então, entender de onde a pessoa está vindo para poder, né, dar o apoio que ela precisa naquele momento também é importante. Pode ser isso, ou pode ser diversas outras questões ali que tragam uma seriedade para aquela situação que para você talvez não fosse tão grave. Mas no local onde ela está é gravíssimo. Então acho que isso também é muito importante. Eu tenho pergunta. Até peço desculpas porque eu tenho uma pergunta. Até peço desculpas porque eu tive que ficar um pouquinho fora do webinar por conta de uma reunião. Então, se eu estiver perguntando alguma coisa que já foi falada, eu peço desculpas de novo. Quanto que faz sentido, em termos de comunicação interna, nos treinamentos e tal, trazer estatísticas e dados reais dentro do que acontece na própria companhia? E essa é uma pergunta que a gente sempre se depara discutindo com os clientes, como forma, você me conhece, sou o Yuri Sayori, eu sou sócio da área de compliance, então estou falando um pouco do que a gente enfrenta no dia a dia. Uma dos grandes vieses que os clientes tentam passar para dizer que o canal é seguro,
de que a companhia leva os relatos a sério, para além de investigar, que de fato a grande maioria faz e faz direito. Sempre fica aquela coisa de, mas será que eu deveria trazer um pouco de estatística, dizer que tem, dizer que não tem, e sempre tem aquela ideia de, é melhor então se eu tiver um caso, alguma coisa parecida, eu só ficar reforçando conceitos gerais. E pouco se fala de qual que é a realidade, mas ao mesmo tempo, quando você vai conversar com alguém de regra da companhia, ele fala, não, mas estamos fazendo pesquisa de clima. Quando também é o ponto em que você tem que quebrar, vamos dizer assim, o tabu dentro, obviamente, de vários limites, né, inclusive legais, de tratar, olha, a gente teve casos assim, isso foi interessado, isso foi entendido como um comportamento não aceitável, assim, tentar dar um pouco mais de concretude para sair de estatísticas mais globais, gerais e conceitos, assim, sabe? Perfeito, Yuri. Eu acho que eu vou falar muito da nossa percepção enquanto trabalhando com organizações, né? Eu não sei o embasamento legal, efetivamente, acho que vocês podem até trazer muito mais claramente do que eu. Mas o que a gente percebe é que é muito importante trazer dado interno. Porque isso manda uma mensagem clara, que gente, porque assim, vamos começar do princípio, que qualquer organização que contém homem e mulher tem potencial para acontecer esse tipo de situação, né? Ponto pacífico. E aí, acho que uma empresa que qualquer organização que está comprometida de fato, precisa mostrar que não é só no discurso que a gente está trazendo os conceitos. Mostrar que, olha, a gente, claro, de maneira, né, descaracterizada e tal, mas olha, a gente teve tantos casos, eles foram investigados, eles foram tratados desta maneira e eles tiveram esta consequência. Né? A gente não precisa dizer efetivamente, foi o fulano do financeiro que assediou a menina do RH. A gente não precisa dizer isso. Mas a gente pode, de maneira muito clara, falar, olha, nós tivemos 2 casos esse ano. A gente investigou, a gente tomou as seguintes atitudes. Porque isso manda a mensagem que, olha, isso aqui não é só para inglês ver. Isso aqui não é só um disclaimer ali. A gente está tomando atitudes sérias e concretas para coibir esse tipo de situação. E aí isso manda 2 mensagens, na verdade. Que a primeira que pessoas potencialmente vítimas, a gente está aqui, a gente está prestando atenção, e a gente está olhando, e a gente está tomando atitude. E pessoas potencialmente abusadores. Tomem cuidado. Porque isso vai ser investigado de maneira séria. Porque, assim, a gente acha, de verdade, que nunca aconteceu um caso como esse na Natura, que é uma empresa super preocupada não só com o meio ambiente, mas qualidade de vida das suas consultoras, dos funcionários? Não sei, não pode dizer com toda certeza não, mas assim, eu arrisco dizer que não, que já aconteceu. Mas como é que eles trataram? Né? Assim, então, mais do que não acontecer, porque não acontecer, mais uma vez, né, num ambiente com, sei lá, mais de 20 pessoas, ou 2 pessoas que seja, mas assim, é muito difícil. Né? As pessoas têm caráteres diferentes. Mas quando a gente dá clareza e a gente transborda a mensagem de que, olha, aconteceu, a gente tratou e a gente não vai admitir esse tipo de coisa, é isso que começa a mudar o jogo. Né? É a gente tratar com transparência, preservando a vítima, mas trazendo à luz de que a gente está comprometido com essa situação. Vou fazer as perguntas também. Como identificar se a situação é assédio ou dificuldade de expressão por parte do assediador? Acho que essa é uma pergunta que estava aqui. Eu confesso que eu amei essa pergunta. Porque, gente, se eu encostar a mão em vocês agora, vocês têm dúvida de como eu estou encostando a mão em vocês? Vocês vão ter dúvida? Se eu olhar para a Vivi agora e falar, nossa, Vivi, você tem dúvida de como eu te olhei?
dificuldade de expressão, eu não, sei lá, me interessei por alguém, me interessei por você, e não consegui falar pra você que eu quero sair com você. Tipo, que eu queria te convidar pra um café. Isso é dificuldade de expressão. Desculpa, qual é o seu nome? Dandara. Dandara. Dandara, eu não sei. Será que, talvez, você, um dia qualquer, quer tomar um café comigo? Isso é dificuldade de expressão. Não sei falar pra Dandara que eu quero tomar um café com ela. Outra coisa é, nossa, Dandara, esse decote tá bonito. Isso é totalmente inapropriado. Não dá pra confundir, gente. Assim, dificuldade de expressão é quase que uma maneira da gente passar um pano, assim, sabe? A gente sabe quando uma pessoa tá sendo respeitosa com a gente. Até quando ela tá chamando a gente pra sair. E tudo bem, mais uma vez, né? A gente pode se interessar pelas pessoas. Mas comentário inapropriado, ele é muito claro. Ele não dá pra gente te confundir. Por isso que eu gosto dessa pergunta. Eu vou fazer a pergunta que eu gostei, então que você não coloca aqui. Eu vou fazer. Tem uma que eu adorei, que era assim, quando que a fofoca de corredor se torna assédio? Eu acho essa pergunta muito boa, porque, gente, eu acho que em todo lugar, né? A gente, às vezes, o problema maior é o que a gente chama de rádio de peão, né? A fofoca de corredor, do que realmente o que aconteceu. Enquanto que isso é o que começa a incomodar e se tornar assédio para evitar o vítima, né? Vamos dizer assim. Acho que toda vez que a gente está comentando sobre aspectos que não nos dizem respeito, né? Assim, então, se eu estou comentando que a fulana foi promovida porque ela sempre vem maquiada, ela sempre está super perto do chefe, ou seja lá quem que for, isso é inapropriado. Se a fofoca de corredor foi, será que a gente vai mudar de prédio de novo? Tudo bem, né? Assim, mas quando a gente começa a falar de coisas que não nos dizem respeito, comentar do corpo das pessoas, falar, nossa, mas você vê que a revista vende saia, sabe? Tipo, qual a relevância desse comentário? Real. Né? Assim, a menos que eu queira clonar o guarda-roupa dela, porque de resto... Assim, então, toda vez que a gente é desrespeitoso, né, toda vez que a gente faz comentários inapropriados do corpo das pessoas, da conduta das pessoas, não seja a conduta de trabalho, efetivamente, a fofoca pode, sim, se tornar um assédio. Né? Se a gente está... E até mesmo confundir, né? Tipo, o companheiro de fofoca. Né? Assim, a pessoa toma café sempre com você para lá fofocar, vai, sei lá, vai descer para fumar, e aí você começa a confundir e dar em cima da pessoa, né? Quando ela claramente só queria um companheiro de fofoca. Isso também né? Então, assim, acho que sempre quando a gente tem comentários desrespeitosos a respeito das pessoas, a gente tem que tomar cuidado. 6 minutos. 6 minutos. Gente, acho que queria agradecer amanhã o convite, a oportunidade, a troca. É um assunto espinhoso, é um assunto difícil, mas é um assunto necessário. E quanto mais a gente conseguir trazer leveza para falar sobre ele, acho que mais a gente consegue combater e gerar aquilo que... Né, assim, a gente tem muito da nossa missão, que é que todo mundo tenha segurança para ter seus corpos e privacidades respeitadas. Né? Essa é a nossa missão, independente da faixa etária, independente do ambiente. Então, eu queria muito agradecer todo o diálogo, agradecer a oportunidade, agradecer toda a troca e a riqueza de conhecimento que a gente passou aqui essa manhã. Isso, acho que em nome do escritório também a gente queria agradecer você ter vindo a brilhantar a nossa brincadeira. Contribuir com todo esse debate, essa discussão, acho que é super importante. Acho que todo mundo sempre aprende com essas conversas.
nunca tem ninguém que saiba tudo, né? Então a gente sempre aprende com essas conversas. Então é muito legal, foi super honroso pra gente ter você aqui hoje. Eu só queria te agradecer. Eu acho que assim, é sempre, para mim, acho que para todo mundo, né? Quando a gente trabalha em um projeto, eu não trabalhei pessoalmente com o projeto do Instituto, mas realmente conhecer as organizações para as quais a gente faz pro bono, eu acho que incentiva cada vez mais o pessoal a querer contribuir. Então, eu te agradeço muito. Acho que o objetivo do Instituto é maravilhoso, assim, é super importante, é um tema duro, mas é super importante botar para fora, né? Então, agradeço a sua presença. Eu vou cumprir meu papel aqui e fazer o convite para um convite para mim mesmo. Marcos, Yuri, Gustavo, Marcos, seu nome, desculpa. Eduardo, não sei mais quem está conectado com a gente. Meninos online. Para que sejamos, obviamente, agentes de mudança. Eu costumo dizer que o escritório e o mundo podem ser tão bom ou tão ruim, quando sejamos bons ou ruins. Temos ser melhores um pouco. E eu gosto de indicar um filme, que eu já discuti esse filme com a Cibele, e eu indico para os meus amigos homens, como regra, fica uma indicação para todo mundo. O nome em português é péssimo, e ele é inspirado em história real. O nome em português é Bela Vingança, parece filme da sessão da tarde, né? Hoje, Sylvester Stallone em Bela Vingança não tem nada a ver com isso. E salva a mocinha no final, não tem nada a ver com isso. A tradução do filme para o português seria Jovem Promissora, e dando um pouquinho spoiler, né? Inspirado numa história norte-americana de um garoto abusador de uma faculdade de medicina nos Estados Unidos, condenado por estupro, que teve a redução da pena baseada no fato de que ele era um jovem promissor. Logo, ele não faria aquilo que ninguém havia feito, havia sido condenado. Mas teve a pena reduzida pelo fato de ele ser um jovem promissor. Bela Vingança, não tem nada a ver com o Silvestre Stallone. E de novo, obrigado a todos pela presença. Obrigado, Sibeli. Foi ótimo. Obrigada.